Foi. Olá, meu nome é Bruna Luiza e hoje iremos apresentar para vocês o nosso trabalho de conclusão de curso do último ano de Pedagogia pela Univesp sobre o título A importância da aplicabilidade das matrizes africanas como tema transversal no ensino fundamental. O grupo irá se apresentar. Meu nome é Daiane de Souza Amaro Simão. Meu nome é Elaine de Fátima Pereira Cardoso Guimarães. Meu nome é Nádia Karen Richelle Alves. Meu nome é Natália Rodrigues Passos de Jesus. Meu nome é Natália Tadei Alves. Meu nome é Rafael Aparecido Pires da Silva. Meu nome é Vanessa Venceslau da Silva Pinheiro. Convidamos vocês a apreciar o nosso trabalho. Vamos começar pela estruturação do nosso trabalho. Primeiro temos a introdução, depois o referencial teórico, que foi dividido em 3 partes. Perspectivas legais da Lei 10.639, de 2003, o trabalho pedagógico em História desde o ensino fundamental, foco nas sociedades africanas e na cultura afro-brasileira. Reflexões sobre os desafios para implementar os estudos sobre a história e a cultura africana e afro-brasileira no contexto escolar. Depois, vamos trazer uma discussão sobre os relatos apresentados em nosso trabalho, finalizando com conclusão e referências. Próximo. Introdução. O presente trabalho tem como proposta a análise e desenvolvimento de uma concepção de estudo que priorize os aspectos reflexivos acerca da história e da cultura dos povos africanos e afro-brasileiros, na busca da circulação de conhecimento abrangendo questões como identidade cultural, memória e apagamento histórico, além das bases e desenvolvimento das formas de racismo e preconceito dentro do ambiente escolar. Por esse motivo, a pergunta-problema que inicia o nosso trabalho é: quais são as dificuldades atuais no ensino da história e da cultura dos povos africanos e afro-brasileiros ao ensino fundamental e como superá-las? Desde a entrada em vigor da Lei 10.693, de 2003, o ensino de História da África e da cultura afro-brasileira se tornou obrigatório dentro da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, possibilitando assim um amparo legal para a conscientização, estudo e aprendizado acerca dos temas mencionados, servindo também de arma para os docentes na luta contra o racismo. Agora vamos trazer os objetivos. Temos como objetivo geral dessa pesquisa buscar e refletir e discutir a importância de se trabalhar, desde o ensino fundamental, a produção de saberes dentro do ambiente de sala de aula acerca da história e da cultura afro-brasileira e africana. Os objetivos específicos é analisar e debater os avanços que a Lei 10.693, de 2003, nos trouxe, investigar e debater acerca da importância do ensino pedagógico aliado aos temas de história, discutir os desafios e barreiras ainda presentes na educação para o ensino da história dos povos africanos e afro-brasileiros. A justificativa do nosso trabalho tem como objetivo, na sua elaboração, em primeiro momento, a extrema relevância social do tema, visto o racismo estrutural que moldou a construção da sociedade brasileira. Também justifica seu trabalho pelas informações legais e pedagógicas aqui incluídas, como forma de auxílio e base durante o trabalho dos docentes em sala de aula voltado para estes temas.
A importância da aplicabilidade das matrizes africanas como tema transversal não atende apenas uma demanda exclusivamente dos movimentos sociais negros, mas sim de toda a sociedade. Temos a responsabilidade de buscar maneiras de extirpar as formas de racismo que ainda persistem, pois só assim poderemos construir uma sociedade justa, inclusiva e igualitária. A metodologia de pesquisa utilizada para o desenvolvimento da nossa pesquisa, elaborada, pauta-se pelo método qualitativo. Buscou-se trabalhos, escritos e produções acadêmicas que estivessem alinhados com os fundamentos científicos necessários para qualquer produção acadêmica e que compreendessem uma perspectiva decolonial de estudo da história, além das noções pedagógicas de emancipação do estudante. Foi possível desenvolver um panorama acerca das diferentes facetas do tema abordado para a construção do desenvolvimento da pesquisa. Este estudo não teve como resultado algo prático. Ele foi elaborado através de um referencial teórico que traz informações voltadas a educadores. Durante a pesquisa, também se realizou conversas informais, mais direcionadas com pessoas vítimas de preconceito e racismo, onde foram recolhidos ali alguns depoimentos sobre situações enfrentadas. Vamos para a parte do referencial teórico. Dentre as perspectivas legais da Lei 10.639 de 2003, temos decreto às instituições de ensino no Brasil a obrigatoriedade de implementar o estudo da história e da cultura afro-brasileira e africana. Por essa determinação, as escolas tiveram que se adequar à nova lei, buscando estabelecer um modo de redesenhar as aulas de maneira a encaixar os novos conteúdos exigidos. Faço oportuno mencionar que a legislação específica representada por essa lei fez abrir as portas para a aplicabilidade do trabalho pedagógico com foco na história e cultura afro-brasileira e africana, oportunizando dar voz, sensibilizar e conscientizar acerca da pluralidade cultural e social que formam o Brasil. Abriu-se, pois, a oportunidade de aflorar os valores inerentes à ética, cidadania, formadora de senso crítico e das próprias relações interpessoais. É importante ressaltar que, mesmo que essa lei esteja em vigor há 20 anos, nós ainda temos uma dificuldade muito grande de observar essa lei sendo realmente aplicada ao ambiente escolar em todos os componentes curriculares. Muitas das vezes, principalmente nas áreas de ciências humanas, nós observamos que a história ela ainda é contada do ponto de vista do colonizador europeu e a partir disso fica muito difícil com que os alunos se enxerguem retratados de uma maneira justa e igualitária. Pensando ainda em relação aos trabalhos pedagógicos, é preciso reconhecer que ainda persiste uma visível resistência por parte da própria escola, dos alunos e pais, constando-se que muitos ainda consideram que o tema seja reservado para determinadas datas especiais, como, por exemplo, a semana que se dedica a exaltar a emancipação negra, quando se propõe reflexão sobre a inserção do negro no contexto social brasileiro. Isso faz com que, na prática, seja negligenciado um estudo mais aprofundado e cuidadoso sobre a história e a cultura afro-brasileira e africana ao longo de todo o ano letivo, trazendo para a consciência estudantil uma maneira mais eficaz para a aplicação da lei que determina tal estudo no âmbito escolar. Infelizmente, se trabalhar com a cultura, com as matrizes afrodescendentes, com as matrizes afro-brasileiras e africanas, ainda tem muita dificuldade, muita resistência por conta da própria unidade escolar, com a maneira com que isso é trabalhado. Muitas vezes isso fica determinado, isso fica imobilizado a algumas datas do ano e acaba ganhando até um viés de comemoração, o que acaba deixando a situação um pouco fragilizada em relação ao como deveria o assunto ser tratado. O que eu quero dizer é que trabalhando dessa forma, eu não consigo mostrar para o aluno a importância de se discutir o racismo e mostrar esse racismo estrutural acontecendo diariamente, inclusive na comunidade escolar, quando eu coloco uma questão a ser trabalhada em um único dia do ano, ou quando eu coloco falas como o estudo das minorias
quando a gente observa que até no grupo escolar, essa minoria não é uma minoria, e sim que a maior parte do grupo escolar ali é formado por alunos pretos e pardos. Então, além de tirar essa identidade, descaracterizar esse perfil do meu estudante, eu acabo limitando essa luta da questão racial específica e acabo sempre voltando o olhar histórico colonizado com as relações de colonizador e colônia. Tratando da importância do estudo da história e cultura africana, o autor Ribeiro observa que toda a cultura brasileira está impregnada da herança africana. Sua presença faz tudo o que aqui se faz. O fato de compreender e reconhecer a importância da cultura africana na constituição da sociedade brasileira deve repercutir nas escolas e nos espaços sociais diversos. E a forma com que essa cultura tem que ser trabalhada vai muito além da arte, da música e da religião. Então, a gente tem que parar de trabalhar de uma maneira onde coloca palavras pontuais como sendo algo da cultura africana, uma determinada religião como sendo algo da cultura africana, um prato típico como sendo algo da cultura africana, e sim explorar essa cultura e perceber que não é uma cultura, são matrizes culturais, até porque quando a gente pensa em África, a gente pensa num continente diverso, e dentro dessa diversidade, a gente precisa respeitar que existem diversas culturas. Da mesma forma, ressaltando, a cultura não é só arte, a cultura não são apenas valores, posturas, hábitos, lugares. A cultura ela é formada do quê? Ela é formada desse agrupamento de pessoas, dessa convivência, dessa vivência. Então, quando eu minimizo essa cultura e eu reduzo tudo a algo como cultura africana, eu estou banalizando a cultura, e isso vem de um olhar etnocêntrico já cultural nosso, como colonizados, observando a nossa cultura como algo superior em detrimento às culturas de matrizes africanas. É necessário, para a quebra desses paradigmas, é necessário que os educadores eles estejam preparados, que se disponham a estudar sobre o assunto, para que essa abordagem ela seja muito mais aprofundada, que deixe de ser algo raso, superficial, e que a gente possa embarcar em questões históricas, culturais, e realmente discutir o racismo de uma forma em que os alunos consigam enxergar que pequenas atitudes do dia a dia, que hoje são naturalizadas, elas são e fazem parte do que a gente considera racismo estrutural. Falando sobre essas pequenas atitudes e falando sobre esse dia a dia da cultura, desse dia a dia, de como essas culturas de minorias foram integradas à escola, como a gente falar culturas de minorias, como a gente apresentar isso como algo minoritário, acaba reduzindo esse grupo a uma condição de inferioridade. Nós trouxemos no trabalho escrito alguns relatos que serão discutidos e apresentados sobre algumas óticas diferentes. Antes de entrar no mérito dos relatos em si, é importante a gente entender que essa visão de mundo projetada pelo olhar do colonizador, ela impôs sobre o negro uma ideia de inferioridade, uma inferioridade econômica, linguística, cultural e racial. E essa ideia imposta, ela persiste ainda hoje, e ela resulta muitas vezes numa postura menos ativa dos indivíduos, né? Principalmente naqueles que são vítimas de palavras, vítimas de todas as formas de preconceito que a gente, infelizmente, ainda presencia, né? E tudo isso acontece por essa visão equivocada, né, dos estereótipos, essa visão equivocada da supremacia branca, que afirma, por exemplo, ser o cabelo crespo, o cabelo ruim.
E, por exemplo, o nome Maria Clara não poder ser dado a uma menininha preta. Então, tudo isso acontece e o nosso trabalho vem apresentar, tendo como base a Lei 10.693, né, que obriga, né, que seja apresentado o ensino de História da África, não só a partir do ponto de vista territorial e geográfico, mas a partir da cultura, né? Então, uma conquista muito importante que nos ampara, né, todos os docentes. Nós poderíamos colocar no nosso trabalho, infelizmente, muitas páginas de diversos relatos, porém, não é o foco. Nós acreditamos que, como futuros docentes, educadores, nós precisamos nos sentir motivados a inspirar os grupos de alunos para que estes também se motivem e que sejam protagonistas e que rompam com toda essa imposição, né, no decorrer da história. Esse é o nosso objetivo, e eu vou deixar uma frase, né, de Darcy Ribeiro, que é um grande estudioso, pesquisador do tema, onde ele diz que a coisa mais importante para nós brasileiros é inventar o Brasil que nós queremos. E o Brasil que nós queremos é um lugar em que existam muitas Marias Claras pretas e muitas atletas de todas as modalidades esportivas com lindas bandanas coroando seus blacks. Olá, pessoal. Meu nome é Natália, vou fazer as considerações finais. Aqui, né? Compreendo que a partir da formulação e promulgação da Lei 10.639 de 2003, os professores e educandos têm para si um escudo jurídico que protege a realização de aulas acerca de tais temas. Não há que se falar no medo ou no impedimento de se trabalhar tais questões, junto aos alunos, por conta das críticas ou ações preconceituosas por parte de pais ou responsáveis. Ao perceber-se dentro de uma sociedade estruturada no racismo, o docente tem como dever quebrar tais amarras para a execução do seu ofício, de maneira a tanto tornar o aluno o sujeito ativo da sua própria vida, como também um protagonista na luta contra a discriminação pungente em nossa sociedade. E aí, pessoal, de maneira mais coloquial agora, tanto eu quanto os meus colegas, né, a gente gostaria de fazer aqui, discorrer, né, nesse finalzinho aqui de trabalho. Como eu me apresentei, meu nome é Natália, eu tenho 32 anos, sou uma mulher preta, sempre estudei em escola pública. Então, isso para mim é algo muito doloroso, né? Falar que esse é um lugar de fala. Então, o que se espera hoje, né? O que tanto eu sonho para as minhas crianças, para esse Brasil todo, né? E que em 2023 nós podemos ver que está mudando, né? Nós temos aí agora o Ministério da Igualdade Racial, formado por uma mulher preta. Nós temos o Ministro dos Direitos Humanos, um homem preto. Né? Então, eu acredito que as escolas, desde cedo, né, essa lei ela tem que se incorporar, ela tem que ficar maior, né, mais corpulenta, no sentido de trazer também, no dia a dia, formação continuada para os professores. Né? Os professores têm que aprender para conseguir passar para as crianças, seminários sobre isso, sem blackface, por favor, sem blackface. E também, cada dia mais, as crianças aprenderem sobre racismo estrutural. Né? Qual a estrutura do racismo? Aonde que ele se mostra? Eu estou sendo racista no meu dia a dia? Né? Isso tudo sem depender de um preto para te ensinar, mas sim a escola. Outra parte, a intolerância religiosa. Né? Por que tantos terreiros são queimados? Né? Por que tem aquela expressão horrorosa, chuta que é macumba? Né? Então, essa intolerância religiosa, né? Será que o ensino religioso, que era tão aplicado na minha década de 90 da escola, não poderia hoje vir como o ensinamento sobre intolerância religiosa? As crianças entenderem desde pequenas sobre isso, e lembrando, né, que pra gente que é adulto, isso é crime. O colorismo, né? Nossa, mas você nem é tão preto assim. Nossa, eu escutei muito isso a minha vida inteira. Como se fosse um elogio, como se fosse um acalento. Nossa, você nem é tão preta assim. Né? Como se aquela pessoa que é preta retinta, ela estivesse totalmente fadada ao fracasso. Então a pessoa ela precisa entender
que é uma raça negra, é uma raça preta. E dentro disso nós temos várias cores, várias tonalidades. E é claro, de maneira muito pejorativa, também o colorismo no sentido de a pessoa que ela é mais escura, ela tende a sofrer mais preconceitos do que o negro de pele mais clara. O negro que ele tem o seu cabelo alisado ou ele corta baixinho, ele tem tendência a sofrer menos preconceito, né? Menos preconceito daquele um que assume o cabelo e assume toda essa individualidade. Não desmerecendo ninguém de maneira alguma. Quem sou eu para fazer isso, né? E ninguém deveria, né? Mas a gente sabe sobre isso, sobre essa questão do colorismo. A questão das cotas, as crianças precisam entender desde cedo por que se faz a cota, né? A cota é uma medida, nossa, vou usar de maneira muito coloquial aqui, ela é uma medida, como é que se fala, gente? É uma coisa rápida, né? Infelizmente está aí há mais de 20 anos, mas era para ser uma coisa rápida, para tentar colocar ali o meu povo, né? Numa equidade. E nós também temos que falar sobre a diversidade. As crianças precisam entender na escola o que é diversidade, né? A professora no berçário não pode, de maneira alguma, tentar prender o cabelinho da menina preta ou do menininho preto que está num black, porque ela acha que ficaria mais fácil, né? Ela não pode achar isso, né? E a verdadeira história dos negros que vieram para o Brasil, né? Porque às vezes a gente pega um livro de história e só tem assim, os negros chegaram, ponto. Mas o que ele sofreu nesse navio? Quem que eram esses negros, né? Qual que é a verdadeira história, né? Então eu acredito que é isso e de maneira assim muito estruturada, muito adequada para a idade. As crianças precisam entender, né? Que ser preto não é problema, né? E como diria a minha bisavó, isso há uns 25 anos, filha, pelo amor de Deus, casa com branco, para que os filhos nasçam mais claros. Eu até me emociono nesse momento, porque isso é muito doloroso. E aí você pode falar, nossa, Natália, sua bisavó estava sendo racista? Não, ela estava tentando proteger a gente, porque ela era filha de escravos. Obrigada. Queremos finalizar deixando os nossos agradecimentos à Univesp por todo o conhecimento que permitiu que a gente pudesse ter acesso, e a nossa orientadora Evelyn, que tanto nos apoiou, nos ajudou e esteve sempre disposta a nos orientar. Obrigada.